O tema desta noite: Jesus, a fonte de toda abundância. Vamos ao versículo tema que está em João 10:10. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que esta palavra penetre os corações. Oremos. Deus amado, aqui está, Senhor, a tua noiva, a noiva perfeita, a noiva comprada a preço de sangue. Que esta palavra, Senhor, penetre na mente, no coração desta terra fértil. Aqui não existem, Senhor, abrolhos, asfalto, terra seca, não. A terra do nosso coração é uma terra fértil. E que esta palavra, ao penetrar, ao cair como uma semente nesta terra, possa transformar, possa edificar, possa produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um da semente. Que cada vida seja um reprodutor da tua graça. Que cada vida, Senhor, possa sair transformada e edificante, Pai, edificada para a honra e para a tua glória. É o que nós declaramos. E todos aqueles que creem e recebem, digam amém e amém. Muito obrigado, Bispo Quimio Lins. Eleitos de Deus, povo mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos, como eu acabei de falar, a igreja de Cristo. E veja que é através da sua igreja, através de cada um de nós, que Deus manifesta e mostra a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor. E veja que o nosso chamado é para reinarmos com Jesus nesta terra. Então diga: o meu chamado não é para ser um miserável, não é para ser um derrotado, não é para ser um frustrado, não é para ser um doente, não. O nosso chamado é para reinarmos com Cristo em vida. Você foi chamado para isto. Então veja que todas as vezes o altar te ensina a você tomar posse destas verdades, a você ter acesso a estes conhecimentos, para que você receba esta verdadeira identidade que você tem em Cristo Jesus. Porque se você tem uma outra concepção, você não terá e não usufruirá do padrão elevado que Deus tem para você. Portanto, é para ter a plena convicção de que Deus, Ele é o Todo-Poderoso. E que sendo Todo-Poderoso, Ele tem também toda a provisão. Tudo aquilo que você precisa está na pessoa de Cristo. Diga amém por isto. E você conhece, a partir do momento que você conhece a palavra de Deus. Quando você lê a palavra, o verbo logos, você passa a conhecer a Cristo e a sua verdadeira identidade com Ele. Então, uma vida de excelência, ela não é uma vida sem problemas, não é uma vida sem dificuldades, mesmo porque nenhum de nós é super-herói. Mas para nós que temos aquele que tem o poder dos poderes, isto não é problema. Passar por problemas ou dificuldades faz parte da nossa trajetória nesta terra. Jesus disse: no mundo passais por
aflições. Mas é para parar na aflição? Não. Ele disse: tem de bom ânimo, se alegre. Se alegre em Deus. Eu venci o mundo. Eu comprei você para mim, diz o Senhor. É isto que ele está dizendo. Então veja que todas as dificuldades, ela na verdade serve para nos encorajar, para nos tornar pessoas melhores, para que possamos pôr em prática a nossa fé, para que possamos testemunhar da fidelidade de Deus. Então, mais uma vez eu venho aqui para lhe encorajar, para lhe motivar, para que você creia que este Deus, apesar de não ser visível aos olhos humanos, Ele é real. Basta olhar para o lado, o teu irmão é a imagem e semelhança, assim como você é de Cristo. Ele vive e reina, porque Ele sustenta todas as coisas. Então o altar está aqui para te encorajar, para te motivar, para fazer com que você acredite que vale a pena acreditar em Deus, que nada está perdido. Não é nem tudo está perdido, nada está perdido na tua vida, porque ainda que você passe por momentos difíceis, por provações, elas têm que cooperar para o teu bem, e vão cooperar. Então, amados, você está vivendo debaixo da graça, diga amém por isto. Você está vivendo uma palavra revelada, a palavra de revelação. Você está vivendo o evangelho da verdade. E se você vive esta palavra que é preciosa, você não pode aceitar retroceder. Você não pode aceitar nem pensamentos retrógrados. Você não pode aceitar uma confissão de derrota. Não pode. Porque se você se utiliza de um pensamento negativo, de uma má confissão, significa que você está desdenhando daquilo que Deus diz na palavra dele, que é para você. Então você tem que ter confiança. Diga: eu tenho confiança, eu acredito em Deus, eu acredito nas suas promessas. E veja o poder que há em Deus e o poder que está na tua vida. Esta palavra abundância, ela do grego se chama perissos. Veja o poder que está nesta palavra, que está na tua vida, através da sua confissão. O tema desta noite: Jesus, fonte de toda abundância. Por quê? Porque ele disse que ele veio para que tenhamos o que? Vida, e a tenhamos em abundância. E veja o que é vida em abundância: que excede algum número, ou medida, ou posição, ou necessidade. É algo que excede aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Aquela posição que você se encontra é pequena perto daquilo que Deus quer fazer na tua vida. É isso que ele está dizendo. Diz que sobre e acima, mais do que é necessário. Veja que Deus, ele é tão rico, tão abundante, que ele sempre nos surpreende com algo além daquilo que nós precisamos. É isso que ele está dizendo. É super readicionado, que excede abundantemente, supremamente, algo a mais, mas muito mais que tudo, mais claramente, é aquilo que Deus tem para a tua vida. Se Deus tem isso para a tua vida, muito obrigado, Carlos Henrique. A minha pergunta é: por que existem muitos irmãos que andam como derrotados? Porque muitas pessoas
têm sido envergonhadas, têm vivido um fracasso, têm vivido a derrota, têm dado mau testemunho. Por quê? Por quê? Porque apesar de às vezes conhecerem a palavra, não creem na palavra. Porque uma coisa é você acreditar. Se você perguntar a qualquer pessoa se elas desejam ser felizes, elas vão dizer que sim, sim. Se elas desejam ser prósperas, elas vão dizer que sim. Todas elas vão dizer sim, sim, desejo. Mas se você perguntar se elas creem que elas serão, elas vão dizer que não. Elas vão dizer que é impossível. Por quê? Porque apesar delas conhecerem e desejarem, elas não acreditam que podem ser. Mas você está aqui para ser treinado, para ser educado a crer, a confessar que tudo aquilo que Deus falou que é seu direito, é seu direito. É para você viver e desfrutar. Então, amados, não permita mais confissões negativas. Não permita mais dúvidas na sua mente. Não permita mais que as pessoas de fora venham trazer palavras e você as recebê-la como sendo palavras para a sua vida. Ah, mas é alguém que eu conheço, um amigo meu, é uma pessoa muito bem sucedida, é cristã. Não, então, meu amado, uma coisa é você fazer treinamento, você fazer curso, você se preparar, se capacitar. Agora, conselho de vida, só se tiver baseado na palavra de Deus. Do contrário, não é para você. Então, amados, quando você tem uma má confissão, você acaba sendo uma pessoa frustrada. E veja que a frustração, ela traz como resultado fracasso. Porque, como eu falei, muitos creem em Jesus, que Ele veio e ressuscitou, mas muitos também não acreditam na vida abundante. Não creem que Ele veio para estabelecer uma ordem, uma nova ordem sobre nós. Nos colocar numa posição diferenciada. Muitos não creem, porque não possuem um padrão de pensamento divino. Estão sendo dominadas por um espírito de intimidação. Por isso muitos perdem a capacidade de agir. Por isso muitos perdem as oportunidades que Deus lança diante delas, para que elas apanhem, e elas acham, não é para mim, é muita areia para o meu caminhão. Então, igreja, a vontade de Deus para a nossa vida é de nos despertar para que nós acreditemos nas suas promessas. Diga, eu tenho direito à vitória, por isto eu sou vitorioso. Eu tenho direito à abundância, por isto eu sou próspero. Eu tenho direito a ser um abençoado, tal qual foi o crente Abraão. Amado, você é filho de Abraão por fé. Você é herdeiro da mesma promessa. Então se lance confiadamente. Creia que você é capaz sim de conquistar tudo aquilo que você desejar. É claro que nós estamos falando de situações óbvias. Não é falar agora eu quero construir uma casa na lua. Não é isto. Não são coisas utópicas, são coisas reais. Ainda que sejam impossíveis, mas são reais. Por exemplo, a cura de um câncer. Uma porta de emprego. Um casamento. Enfim, quando você clama a Deus confiando de que esta promessa
ela está para você e para a tua família, não há absolutamente nada que te impeça de alcançá-la. Porque você tem um padrão divino no teu pensamento. Então vamos começar a observar alguns detalhes importantes. E o primeiro deles é que Deus pode agir a qualquer momento. Eu já preguei sobre isso. Deus não está ligado a momento. Deus não está ligado a situações. Ou seja, o ambiente não precisa estar perfeito para que Deus se manifeste. Não. Em qualquer momento, em qualquer situação, Deus pode se manifestar. Lembra da história que eu contei a respeito daquele paralítico do tanque de Betesda? Era num sábado. Era um dia em que os judeus não faziam absolutamente nada, o dia do descanso. E Jesus justamente usou aquele dia para curar aquele paralítico num sábado aonde era proibido. Ou seja, ele não esperava o milagre, porque era um dia que não aconteceria, mas Deus tem o tempo e o modo para executar, para fazer aquilo que aprove a Ele. Ou seja, você tem que confiar que Deus tem o momento certo para manifestar aquilo que você espera. Então Ele é o dono de todas as coisas. Veja o que diz em 1 de Crônicas, e esta palavra é a palavra que o rei Davi, ele deu quando estava juntando ofertas para a construção do templo. Diz assim: teu Senhor, ele não falou nosso, ele falou teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Você está compreendendo quem é Deus? Ele governa tudo, Ele controla tudo. Diz no próximo versículo: riquezas e glória vêm de ti. Então veja que riqueza e glória vem de quem? Vem do Banco Central? Não, vem de Deus. Então se você precisa de riqueza e de glórias, é nele que você tem que buscar. Naquele que tem a provisão, a abundância. Ele diz: vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Então veja que Davi, ele tinha experiências suficientes com Deus para ter esta certeza, a certeza da grandeza de Deus, a certeza de que o poder de Deus estaria sempre pronto para socorrê-lo no momento que ele precisasse. E esta tem que ser a mesma confiança que você tem que ter no seu coração. Nós temos que crer neste Deus que estará sempre pronto a fazer o melhor por cada um de nós. Quando você tem essa certeza, você acaba estando preparado, você acaba estando pronto para ver o agir de Deus. Porque tudo começa na mente, tudo começa no pensamento. Se você crê que você pode, você será. Então tudo pode acontecer na vida daquele que crê, mesmo que as coisas estejam contrárias. Então a vida, ela acontece agora. Aquilo que Deus está falando para você nesta noite é para você sair daqui crendo de que é para você começar a aplicar na sua vida hoje. Não é para dizer assim: olha, quando tudo estiver bem, quando o novo presidente assumir o mandato, aí sim a gente vai ver, o dólar vai cair, eu vou começar. Não. É claro que você não vai ser leviano, não vai tomar decisões
precipitadas. Você vai tomar decisões com sabedoria, baseada na palavra de Deus, mas você não vai permitir que esta palavra retorne vazia. Você vai aplicá-la diariamente na sua vida. Estamos vivendo um ciclo de 7 anos de vacas gordas, amado. Talvez alguns não tenham se dado conta do que isto significa. Muitos verão o irmão do lado enriquecer, prosperar, crescer, se tornar grande. E vai ficar questionando por que comigo não aconteceu. Porque não pode haver dúvida. Deus não age aonde existem dúvidas. Se existir a dúvida, você paralisa a fé. Mas aonde existe fé, aí a manifestação poderosa de Deus. Então este é o primeiro ponto. Salmo 84:5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. O teu coração está aplanado por Deus, está tranquilo, está sereno, porque você está confiante no Senhor. E diz o qual, passando pelo vale árido, veja que sempre tem uma situação, para tentar nos abalar, faz dele um manancial. Amado, você pode estar vivendo num país quebrado, mas a tua vida não estará. Sabe por quê? Porque aquele que está em você tem a abundância para cada uma das tuas necessidades. Então, mesmo se você estiver passando por um vale árido, com a bênção do Senhor, ele se transforma em um manancial. Vai tomando posse, um manancial na tua vida, em nome de Jesus. Segundo ponto importante, precisamos definir onde queremos chegar. É importante você traçar metas, porque isto vai te estimular a você percorrer o que você deseja. Porque quando você começa a perseguir um alvo, mas você não cria metas, não estabelece um projeto, você acaba se perdendo. E quando você está perdido, você acaba se frustrando, desanima, você entrega os pontos e você desiste. Portanto, é importante você saber para onde você quer ir. Um pensador disse: nenhum vento é favorável se você não sabe para onde está indo, se você não sabe aonde você quer chegar. Não adianta estar ventando. Então, definir metas com clareza é uma prioridade. Diga amém por isto. Veja o exemplo do apóstolo Paulo em 1 de Coríntios 9:26, diz assim: assim corro também eu, não sem meta, nem sem um objetivo, não sem um objetivo. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Não. Paulo, em todos os seus projetos, seja pregando, seja viajando, seja escrevendo, ele tinha um planejamento. Assim também você deve agir. Então, amados, as metas transformam a viagem em algo mais desafiador, em algo mais entusiasmante. Defina onde você quer chegar e creia que o Senhor fará com que os ventos sejam favoráveis à tua caminhada. Creia nisto. Veja Provérbios 13:4 diz: o preguiçoso deseja e nada tem. É aquele que fica olhando as nuvens e nunca cega, nunca semeia. Então o preguiçoso, ele deseja muito, mas nada tem. Mas a alma dos diligentes, e aqui está cheio de diligente, sabe o que acontece? Se fartará, será próspera, será abundante. Você terá para emprestar, para orientar, para ensinar e não tomar emprestado. Então veja que é importante nós planejarmos, nós termos um propósito de vida, nós criarmos meta para aquilo que nós desejamos. Todos têm sonhos,
desejos, alvos, metas, então planeje. Terceiro ponto, temos que ter coragem para avançar, coragem. Porque é difícil dar o primeiro passo, mas depois que você dá o primeiro passo, meu amado, minha amada, ninguém te segura. Quando você dá o primeiro passo, principalmente quando você tem um exemplo de Cristo, porque Cristo foi o maior exemplo de coragem para as nossas vidas. Quando você tem este exemplo, você sabe que você pode todas as coisas. E veja que o próprio Deus, Ele diz que o Espírito que Ele outorgou a cada um dos seus filhos, nos torna pessoas corajosas. Não nos faz pessoas covardes, medrosas. Não, mas pessoas corajosas. Veja o que diz em 2 de Timóteo 1,7, diz assim: porque Deus não nos tem dado o quê? Espírito de covardia, mas de poder, diga com fé, mas de poder, de amor e moderação. Independente, amados, daquilo que é o seu trabalho, aqui estava Timóteo com o seu ministério, mas não importa, Deus Ele te dá um espírito de poder, de amor e de moderação, para que você não desista nunca. Então, a maioria talvez não tenha desafios ministeriais, mas com certeza você tem desafios diários, e precisam usar desta autoridade, desta coragem, para que você possa superar, possa vencer. Então vamos ver um exemplo de um grande líder, que foi o substituto de Moisés, Josué. E Deus havia dado uma palavra de autoridade a ele, uma palavra de ordem. Diz assim em Josué 1,5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha, assim como Deus falou com Josué, Ele está falando com você nesta noite. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Amados, assim como Ele falou para Josué, Ele está falando contigo nesta noite. Assim como Ele falou para Abraão, Ele está falando com você nesta noite. Assim como Ele falou com Davi, com Salomão, enfim, Ele está falando com você esta noite. Não temas, sê corajoso, sê forte, porque a tua força está no Senhor. E foi isto que ele disse no versículo 6, sê forte, vamos ler juntos, sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente, sê forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer tudo, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E diz que, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem sucedido por onde quer que andares. Então veja que o segredo de uma vida bem sucedida é aplicar a palavra de Deus, confiando de que ela não retornará vazia. Diga: a palavra não retornará vazia na minha vida. Então nós aprendemos esses três aspectos. Deus, Ele pode agir a qualquer momento, Ele define o momento certo, a hora certa que Ele quer agir. Precisamos saber aonde nós queremos chegar, traçar as metas, os objetivos. E o terceiro ponto que nós vimos, temos que ter coragem, diga coragem, para avançar. Mas agora chegamos a praticamente o final da mensagem. E eu quero usar esses minutos finais, um exemplo de ousadia, em meio ao caos, onde as chances de se viver
eu estou falando de se viver, eram praticamente nulas. Mas de se tornar próspero era impossível. Então, para se tornar vivo era difícil, muito difícil. Próspero, então, impossível. Aos olhos humanos, impossível. Eu estou falando sobre a história dos quatro leprosos. Todos conhecem, quem não conhece vai conhecer agora. E diz a palavra, só um pano de fundo para você entender a situação que esses leprosos estavam vivendo. Eles viviam em Samaria, que pertencia a Israel. Eles haviam passado por um assalto, isso que é verdade. O povo da Síria havia sitiado a cidade de Samaria, havia roubado, havia pego todos os pertences, eles estavam sem nada, talvez só com a roupa do corpo. E vocês sabem que naquela época, a pessoa que tinha lepra, ela era excluída literalmente da sociedade. Elas não poderiam conviver na cidade, elas eram colocadas à parte, lá na divisa, na saída da cidade. E volta e meia alguém passava por lá e jogava um alimento. Era nessa condição que eles viviam. Então imagine, aquele povo havia sido sitiado, havia canibalismo. Na história conta que uma mãe estava reclamando com a outra mãe, porque ela havia feito um acordo com ela e oferecido seu filho para ser cozido. E ela cedeu o filho dela. E no dia seguinte ela queria comer o filho da outra, mas a outra sumiu, escondeu o filho e não quis entregar. Tamanha fome que eles viviam. Dizia que uma cabeça de jumento custava mais de 80 ciclos. Esterco de pombo, que era utilizado para fazer tocha, para acender, custava 5 ciclos de prata. Ou seja, era o verdadeiro caos. Então imagina, naquela sociedade, naquelas condições, qual era a esperança desses 4 leprosos. Eles passavam fome, passavam necessidade, tinham sido excluídos das suas famílias. Este era o quadro que eles estavam vivendo naquele momento. Então vamos a 2 de Reis 7:3, diz assim: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados, até morrermos? Então eles estavam questionando aquela situação. Para que a gente vai ficar aqui parado? A gente já sabe que a gente vai morrer aqui. Vamos fazer algo diferente. Vamos tomar uma decisão, crendo que algo diferente pode acontecer conosco. Porque a única coisa que me resta é a morte. Eu já perdi a minha família, eu já perdi os meus bens, eu já perdi absolutamente tudo. Perdi até a vida. Não me resta mais nada, senão morrer. Então veja que, muitas vezes, amados, o não já está garantido. Muitas vezes, seja no nosso dia a dia, a gente encontra sempre dificuldades. A gente encontra sempre barreiras, ou seja, o não, nós já sabemos, o não, eles já sabiam. Mas veja que a diferença é o não conformismo com o não. Eles não se conformaram com o não. E se eles estavam vivendo esta condição e não se conformaram com o não, por que quando alguém diz não para você, você já
acha que o mundo caiu? Por que que quando alguém diz, não, eu não quero comprar esse produto, não, eu não quero isso, não vou te dar isso, ou não vai dar para fazer isso, por que que você se sente tão vazio, tão chateado, tão sofrido? O não faz parte da vida, mas a diferença é que todas as vezes eu sei que um sim vai surgir. Se eu acreditar que aquele não é o não para o resto da minha vida, eu vou paralisar e não vou fazer nada. Mas se eu acreditar que depois desse não pode vir um sim, isto para mim já faz toda a diferença. Então, amados, não importa aquilo que você esteja vivendo, não importa o drama que você se encontre, isto você já sabe. Agora veja as oportunidades que você tem para você mudar de situação, para você mudar a sua vida, para você se agarrar a esta palavra e tirar força, tirar ânimo, tirar vigor para você superar. É isto que você tem que viver. Então aqueles homens, eles estavam doentes, famintos, sozinhos, sem direção, estavam abandonados. Em 2 de Reis 7,4 diz: se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Ou seja, ele diz, olha, eu não tenho nada a perder. É tudo ou nada. Ou eu acredito, ou eu acredito. Ou eu acredito e avanço, ou eu fico aqui amedrontado e morro. Eles tomaram a decisão certa. Então veja que aquilo que aconteceu na vida dele, da vida deles, foi algo impossível de acontecer humanamente. Talvez você esteja passando por um drama, e que você diz assim, como é que eu vou sair desta situação? Deus manda dizer para você, para que você não olhe para as suas mãos, olhe para as mãos de Deus. Não olhe para a sua capacidade humana, olhe para Deus, porque é dele que vem a tua força, independente daquilo que você esteja vivendo, independente se é uma doença incurável, se é uma causa na justiça, se é uma carta de divórcio, se é um chefe que ameaça você de te despedir, se é um filho que está envolvido no crime, nas drogas, na prostituição, se são pensamentos de derrota, se é frustração, não importa aquilo que tem impedido de você completar a sua missão, não desanime, não desista, é Deus que está na tua vida, é Deus que está na tua vida. Ao invés de você entregar os pontos, ao invés de você desistir, você vai louvar, você vai adorar, você vai confessar, você vai acreditar, você vai gerenciar as suas emoções, você vai trabalhar a sua mente com a palavra de Deus, você vai priorizar os seus pensamentos dentro da visão do Todo-Poderoso. Você vai buscar utilizar os teus melhores dons, sabendo que é Deus quem te deu este talento, para que você aperfeiçoe o seu ofício, para que você creia que Deus é quem financia o teu projeto, é Deus quem financia a tua obra, a tua missão, os teus sonhos. Ele tem a provisão para que você conquiste cada um deles. Não desista, creia, porque foi assim que aqueles homens agiram.
No versículo 5 diz: levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Veja que interessante, aqueles homens, eles superaram as suas limitações, eram leprosos, aonde eles andavam deixavam parte do seu corpo, amado. Estavam sofrendo na sua alma, no seu corpo físico, em todas as esferas das suas emoções. Mas eles não desistiram. Eles partiram, eles marcharam o rumo à vitória deles. Você tem que acreditar que é Deus quem está na tua vida, governando os teus passos, guiando os teus passos. Porque quando você toma uma decisão de fé, é porque Deus já tem a provisão. Deus já tem a provisão para que aquilo que você sonha, você realize, para que todos os teus inimigos batam em retirada. E veja o que aconteceu no versículo 6, diz: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruídos de carros e de cavalos, e ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e dos reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Deus, de forma sobrenatural, Ele fez com que o som fosse multiplicado, se multiplicasse o som que era emitido pelo passo daqueles leprosos. Deus permitiu que os ouvidos dos círios ouvissem carruagens, ouvissem cavalos. Todas as vezes que você coloca Deus em qualquer decisão que você toma, Ele providencia que os teus inimigos batam em retirada. Ele guerreia as tuas guerras, Ele luta por você. E foi isto que aconteceu. Quando Deus tem um propósito, Ele envia anjos para te socorrer. Existem anjos neste lugar e à tua volta, para desbaratar os teus inimigos. Ele multiplica os teus talentos, Ele cega os teus adversários, para que você se torne invisível diante deles. Deus faz o impossível para que a sua vida seja vitoriosa. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. E veja o que aconteceu na vida daqueles quatro leprosos. Diz no versículo 8: chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda. E diz que comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Eleitos de Deus, nação santa, eu quero terminar este momento dizendo o seguinte: quando você crê em Jesus Cristo, quando você confia em Deus, você está garantindo para o resto da sua vida a ausência de toda e qualquer necessidade. Quando você coloca o seu joelho diante de Deus, quando você se prostra diante do Senhor, quando você se humilha diante de Deus,
Quando você diz: Senhor Jesus Cristo, não é a minha força, não é o meu talento, não são as minhas habilidades, não dependo do governo, não dependo do momento, não dependo de nada, eu só dependo de Ti. Amados, quando você toma esta decisão, não há impossíveis, não há impossíveis para você. Não há dificuldades que possam te derrotar, não há problemas, não há situações que possam impedir o agir de Deus na tua vida. Porque Ele diz em Isaías 5:11: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais, as águas na tua vida, água significa abundância, vida, fartura, as águas jamais faltarão. Confie no Senhor, confie no Senhor. Temos um Deus que zela por nós. O Deus a quem servimos é o nosso pastor, e a palavra diz que nada nos faltará. Ele promete para você pastos verdejantes, águas tranquilas e de descanso. Ele é quem refrigera a tua alma, amado, porque Ele é a tua fonte de abundância. Eu termino com Romanos 8:32, que diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não permitas dúvida, não permitas dúvida no teu coração, não permitas. Tenha confiança no Senhor, acredite em Deus, creia nesta graça maravilhosa, creia que qualquer momento é uma grande oportunidade de você ver Deus agir na tua vida. Lute com metas, tenha coragem para avançar sempre crendo que o Senhor, Ele tem provisão para aquilo que você precisa, porque esta é a vontade de Deus para aqueles em quem Jesus Cristo é a fonte de abundância. Que assim seja na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu és a fonte de água viva. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fortaleceu a alma e o coração da Tua igreja, para que nós estivéssemos dentro deste plano de Deus. Tu tens anunciado profeticamente que serão 7 anos. 7 anos, Senhor, de oportunidades. 7 anos, Pai, de termos esta água jorrando, este manancial que jamais faltará. Que todos nós saiamos preparados para colhermos aquilo que o Senhor tem como promessa para cada um de nós, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glórias a Deus. Meu irmão Bispo André, a bênção final, por favor. Glória a Deus. Estenda suas mãos para o altar, por favor. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu grande e eterno amor e as doces manifestações e consolações do seu Espírito se manifestem para todo sempre com os eleitos de Deus, a coluna e baluarte da verdade, e os eleitos de Deus digam amém. Saia daqui para viver esta abundância que você tem direito, é tua herança, em nome de Jesus. Boa noite, graça
e paz.